Gravar. Então, boa noite. Então, vamos começar. Na aula de hoje, eu falei, né, da última aula, na de ontem, do nascimento da nobreza, que é os plebeus, né, que ficaram ricos com a expansão do comércio, e isso enfraqueceu, então, os patrícios, que era a elite, né. Esses, esses nobres, né, essa nova classe, que é a nobreza, esses nobres, eles começam a ocupar cargos, então, na magistratura, e influencia toda a sociedade romana. E o que então é a política do pão e circo? É para conseguir que os plebeus mais pobres, né? Porque aí os plebeus se dividiram entre os mais pobres e a nobreza, que eram os plebeus mais ricos, né? Lembrem que quem era elite ainda eram os patrícios, só que agora os plebeus também começaram a ter muita grana. Então eles se tornaram a nobreza. Então, para conseguir apoio dos mais pobres, dos plebeus mais pobres, essa nobreza começa então a distribuir esmolas, começa a distribuir alimento, começa a organizar festa, começa a fazer espetáculo. Por exemplo, um dos espetáculos mais famosos que a gente conhece até hoje é a luta dos gladiadores no Coliseu. Por isso que a imagem que está aí, a foto, é do Coliseu lá em Roma. Esse lugar foi construído exatamente para pôr os gladiadores ali para lutar e distrair a população, né? Para, como é que eu posso dizer? Dar para a população uma diversão ali para ela não ficar pensando muito na política e sim em apoiar a nobreza, né? Essa nova classe que surgiu. Então, isso é a política de pão e circo. Eles davam essa nobreza elite nobre agora, né? Não era elite ainda, mas esses nobres. Exatamente, é encheção de linguiça. Os caras fazia lá um monte de festa, um monte de coisa, dava ali um dinheirinho, dava ali uma comida, uma coisa. É porque quem é pobre, gente, quem tá embaixo nas pirâmides sociais, geralmente não tem como lutar muito, né? Tem poucos instrumentos de luta, né? Então acaba que não tem tempo, né? Nem tempo tem. Hoje em dia a gente vê isso mesmo, até hoje. As pessoas estão tão ocupadas com o trabalho que não pensam, por exemplo, na pandemia, muita gente estava no comecinho assim dela, até hoje em dia, preocupado mais em trabalhar e ganhar dinheiro do que com a própria vida. A pessoa não consegue relacionar a doença, que pode morrer e nem poder trabalhar no outro dia, porque tá mais preocupado em ganhar aquele dinheirinho ali. E era a mesma coisa lá em Roma Antiga, com essa política do pão e circo. As pessoas estavam ali ocupadas dançando nas festas, comendo alimento, porque não iam morrer de fome, né? Então elas esqueciam do principal. Essa política de pão e circo é para isso, é para essa nobreza, né, essa nova classe, conquistar esses plebeus mais pobres. É, e isso contribuiu, então, para que a nobreza controlasse o Senado. Eles chegaram a controlar o Senado e os principais cargos da magistratura. Não sei se vocês se recordam, na aula anterior eu falei que a nobreza, os plebeus, né, a nobreza antes eles eram os plebeus, eles é, eles não podiam nem se casar, né, com os patrícios. Eles não tinham direito de criar leis, não tinham direito de fazer nada, mas agora como eles enriqueceram, agora eles tinham esse direito, né? Agora eles estavam ricos, eram nobres. Aí também, continuando, né, dando sequência, tem outra classe que nasce nesse período de declínio, que é os cavaleiros, né? Os cavaleiros, eles eram uma classe a cavalo, né? Exatamente como o nome diz. E eles eram pessoas ricas que dedicavam ao comércio, né, o grande comércio, e atividade que dava dinheiro. Eles eram os caras que se dedicavam a coisas que davam dinheiro. Qual que eram as coisas que davam dinheiro? Cobrar imposto, coordenar
obras gigantescas e etc. Enquanto os nobres, essa nobreza, essas duas novas classes, né, os nobres e os cavaleiros, ficavam cada vez mais ricos, é a mesma coisa lá da Grécia Antiga, se vocês se lembram. Quanto mais uma classe fica rica, alguém está pagando para essa classe ficar rica, alguém está trabalhando de verdade. Ou seja, a maioria da população começou a ficar pobre. Então aumentou a desigualdade social e isso provocou alguns outros conflitos sociais que abalou, né, a República Romana. Então, tem dois irmãos, né, que a gente vai falar agora. Nessa desigualdade social, dois irmãos se destacaram nessa luta, que eram os tribunos da plebe. Não sei se você se recorda, mas na aula passada a gente falou que a plebe conseguiu montar uma assembleia, e essa assembleia era a tribuna da plebe. E quem estava na liderança dela eram os tribunos. Esses tribunos eram os irmãos Tibério e Caio Graco. Eles defendiam algumas mudanças nessa sociedade, nessa república romana, para que diminuísse essa desigualdade social. Só que, né, mais para frente a gente vai falar mais deles. Então lembre-se desses nomes. O Tibério e o Caio Graco, que eram tribunos, eles defendiam algumas mudanças para acabar com essa desigualdade social. Sobre o êxodo rural, esse próximo ponto aí. Como Roma era uma cidade, né, que se expandia, ia colonizando ali, se expandindo o território, começou a ter muita guerra, né? Então, quando os camponeses que iam para a guerra, camponeses que moravam ali na zona rural ali do lugar de Roma, né? Morava ali na zona rural, eles iam para a guerra, eles quando voltavam, eles não queriam ficar na zona rural ainda, né? Eles não queriam ficar ali. Eles queriam ir para cidades, porque eles sobreviveram a uma guerra, né? Imagina. Ninguém quer ir trabalhar na roça depois que sobreviveu a uma guerra. Então queria ficar ali na cidade e aproveitar a cidade. E isso fez que teve um boom, um crescimento populacional em Roma e fez que Roma enfrentasse alguns problemas, né? Quais esses problemas? Problema de moradia, não tinha casa para todo mundo. Problema de saneamento básico, por exemplo, as pessoas, como não tinha. Roma era uma cidade que tinha um sistema de encanamento, vamos dizer assim, muito evoluído para a época, mas era tanta gente que já não funcionava mais isso. Então as pessoas faziam as necessidades dela num balde e jogavam pela janela, gente. A pessoa fazia ali o cocô dela num balde e jogava pela janela, não importa o que tem. Isso eu acho que eu já vi num filme, alguma coisa assim. Era bem comum as pessoas fazer isso. Porque não tinha esgoto, não tinha esgoto para todo mundo. O que mais? A alimentação deles também faltou, né? Não tinha comida para todo mundo. A limpeza da cidade também não tinha para todo mundo, ou seja, a pessoa fazia, jogava na janela e ninguém limpava, ficava lá, aquele negócio horrível lá. As casas, elas eram muito pequenas, não tinha banheiro nem cozinha nessas casas. E os moradores, então, como eu disse, jogavam essas coisas para fora e ficava aquele cheiro ruim, horrível, né, no local. E muitas doenças, é óbvio, né? Aí vamos para o próximo ponto, então. Esse é o êxodo rural. O êxodo é a movimentação, né? A pessoa saiu da zona rural e foram para a cidade. Então, agora essa parte do Senado versus a plebe. Lembra do Tibério lá, dos irmãos que eu falei, Tibério e Caio? O Tibério ele foi eleito tribuno, né, no tribuno da plebe, no ano de 133 a.C. O que ele defendia? Ele lutava pela distribuição da terra, distribuição justa da terra, para acabar com esse êxodo rural, para que as pessoas pudessem ter sua terra e não precisassem aglomerar ali todos na cidade. E ele também queria colocar limite nessas propriedades. Ninguém poderia ter uma terra tão gigante que não pudesse nem controlar, né? Só que os senadores, né? O Senado, os anciãos ali dos patrícios,
eles eram os donos dessas terras. Eles não iam querer que alguém fosse lá e tirasse dele essas terras. Então, o que eles fizeram? Eles discordaram do Tibério e planejaram o assassinato dele. E de 300 pessoas que seguiram ele. E ele morreu. O Tibério foi morto pelo Senado. Aí, quem assumiu o tribuno, né? Quem virou o tribuno da plebe, o próximo, foi o irmão dele, o Caio Graco. Ele foi eleito em 124 a.C. Ele tinha uma ideia baseada na democracia ateniense. Ele queria tirar o poder da mão dos ricos. E ele propôs passar o poder de decisão do Senado, que é o Senado que decidia as coisas, né, para uma Assembleia Popular. O povo ia decidir. Ele defendia que a divisão da terra pública, ele defendia divisão das terras públicas e distribuição dessas terras para quem era mais pobre. E aí os senadores lá ficaram lá, né, morrendo de medo dele também. E aí eles preparam uma emboscada e matam ele também no ano de 121 a.C. E o que acontece? Isso piora muito a desigualdade social, porque a galera não aceitou isso. E isso levou algum tempo à frente, né? Uma guerra civil. As pessoas ficaram pistola e foi pra guerra mesmo, porque mataram quem estava ali lutando por eles, né, gente? E essa revolta, nessa guerra civil, corroeu todo o sistema da República. E aí tem a parte dos militares, né? Os militares, então, começam a ser muito exaltados, né? Pelos patrícios, pelos mais ricos ali, pelo Senado, para tirar a atenção dessa crise, né? Tem uma crise, então vamos exaltar os militares. Isso não parece nada, né? Que a gente vive. Então eles exaltam os militares ali, estimulam mais campanhas militares para eles sair fazendo ali, desfilando ali, fazendo guerras. E os militares de Roma eles eram muito eficientes, né? Eles ganhavam as guerras, então por causa dessas vitórias eles tinham muito prestígio ali na sociedade. Um exemplo que um dos generais militar, um dos militares, ele foi eleito 6 vezes seguida o cônsul. Então, o cara, todo mundo ali pagava um pau para esses caras, para os militares ali. Mas isso tudo era para esconder essa desigualdade social e essa revolta que o povo tava se levantando ali, né? Essa guerra civil começou. Aí acontece a revolta dos escravos. Gente, eu não tô conseguindo ver o chat agora, mas depois eu vou ler. Tirar um tempinho para ler, porque senão eu vou atrasar muito. Esse tempo de gravação aqui me atrapalha muito. Então tem a revolta dos escravos. Tem até um filme sobre essa revolta e eu vou deixar, né, tentar achar o link, deixar lá no grupo para vocês verem um filme, que é o filme do Espartaco. Não sei se alguém já viu. Eu acho que tem uma série também, mas eu não tenho certeza. Então tem uma revolta de escravos. Então, por essa expansão, né, por Roma estar se expandindo, e a mão de obra de toda a antiguidade, tanto lá na Grécia como aqui em Roma, quem fazia o trabalho mesmo pesado ali eram os escravos. A mão de obra principal, o modo de produção dele era escravista, desses dois, da antiguidade clássica, né, Roma e Grécia. Então, como expande o território romano, isso faz os escravos trabalharem cada vez mais. E eles trabalham, mas quem enriquece não são eles, com certeza. Então, pelas condições de vida que eles tinham, pelas condições de trabalho que eles tinham, eles sempre fizeram revoltas. E uma das maiores foi desse cara que eu acabei de citar, que é o Espartaco. Ela ocorreu entre os anos de 73 a.C. e 71 a.C. Foi liderado por um dos gladiadores que lutava no Coliseu, que era chamado de Espartaco, que fugiu de lá e levou outros 73 gladiadores com ele e conseguiu reunir, né, com o tempo, mais de 60 mil escravos com ele. E percorreu toda aquela península itálica ali na botinha, ali, vencendo todo mundo. Só que ele chegou a ser derrotado pelo general Crasso e cerca de 6 mil pessoas e ele, o Espartaco,
foram crucificados, né? Porque a pena de morte da Roma Antiga era a crucificação. A gente vai ver isso lá em Jesus também. Jesus é crucificado exatamente porque é morto pelo Império Romano. E é isso sobre o declínio da República. Como a República estava em declínio, né? Acontece que eles têm então que criar uma nova forma de poder. E ali no finalzinho da República eles criam primeiro o triunvirato, que era com Pompeu, Júlio César e Marco Crasso, que é o cara que matou lá o Espartaco, né? O exército do Espartaco. Então, entre ali o ano de 60 a.C. e 46 a.C., Roma então é governado por esse triunvirato desses generais e não depende mais do Senado. O que acontece nesse período? O poder, então, eles brigam entre eles, né, esses três generais, Pompeu, Júlio César e Marco Crasso, e Júlio César ganha, né, essa briga aí, e o Senado, então, dá a Júlio César, depois que ele conquista um local, não lembro especificamente qual local, eu não sei se é o Egito, eu lembro que ele domina um território ali, e por isso o Senado dá o poder para ele, o título de ditador vitalício. Lembrando que em Roma o ditador era o cara que mandava em tudo lá em cima, mas não era vitalício, tinha um tempo para ele ficar ali. Ele tinha, acho que, eu não lembro quantos anos exatos, mas ele tinha um tempo. E agora Júlio César se torna vitalício. O Júlio César, só uma curiosidade, ele teve um relacionamento com a Cleópatra, lá do Egito. Mas é só uma curiosidade e não vai, acho que não cai tanto assim no Enem. Mas vamos continuar. Então ele se torna ditador vitalício, e tem a fase de personificação do poder, ou seja, ele transforma as coisas ao gosto dele, né? O que ele faz? Ele assumiu vários cargos, né? Como ele é ditador vitalício. O cargo de cônsul, de sumo sacerdote, que era um cara religioso, e de comandante militar, dominava o exército. O que o César faz? Ele distribui as terras em colônias, né? Faz algumas colônias para diminuir o emprego. Ele manda as pessoas para essas colônias, cerca de 80 mil pessoas, né? Manda ali para as colônias para diminuir esse desemprego, para as pessoas terem o emprego ali, alguma coisa para fazer. Então, o que ele faz? Ele exige que os pecuaristas ali da época tivessem ao menos quem trabalhasse ali para eles, que ao menos quem estava ali trabalhando para eles fossem um terço de homens livres. Ou seja, ele queria que pelo menos um terço dessas pessoas fossem livres, não fossem escravos. O que mais que ele fez? Ele estendeu a cidadania, né, em Roma, cidadania romana, por quase toda a Península Itálica. O que mais? E aí vem outro problema, né? Ele é assassinado. Por que ele é assassinado? Adivinha quem matou ele? O Senado. O Senado ficou com medo do César, de tanto poder que ele tinha, de se proclamar rei e voltar lá atrás na época da monarquia. Eles estavam morrendo de medo do César voltar a ser um rei absoluto. Então, o que eles fizeram? Durante uma sessão do Senado, um grupo de cerca de 60 senadores ele se reuniu e matou César. Eles apunhalaram ele durante a sessão do Senado. Então a história é bem triste, né? O cara estava tentando fazer uma reforma, lógico que ele não era uma pessoa boa também, porque ele era um general, né? Dominava tudo ali, ele era, se não me engano, ele era patrício, mas ele foi morto com facada pelo Senado. O Senado matou todo mundo ali em Roma, né? Vocês estão percebendo. Mas não entendam o Senado daquela época com o Senado de hoje em dia. São coisas diferentes. Então é isso, ele é morto então em 44 a.C. E aí ele morre, então quem assume o poder? O segundo triunvirato. Quem que é esse segundo triunvirato? É formado pelo Marco Antônio,
pelo Lépido e pelo sobrinho do César, o Caio Otávio. Só que eles também brigam entre eles não concordam em tudo e eles começam a brigar. E aí abre uma guerra entre eles, né? Essa guerra durou até 27 a.C., que foi quando o Caio Otávio ganhou deles, dos outros dois, e se tornou o senhor absoluto de Roma, e foi assim que começou a fase imperial de Roma. Esse do lado aí na fotinha é o Júlio César, é um busto dele, uma estátua dele. Aí começamos a fase do Império. O Império ele começa então com o Caio Otávio, né? E aí ele ganha o título de Augusto, que era um título que era dado, era um nome dado apenas para os deuses, ou seja, ele ganha um título como se ele fosse um deus do Senado, né? O Senado, na verdade, o Senado não. Ele ganha esse título, é isso mesmo, do título do Senado. Ele ganha esse título de Augusto, que quer dizer, vamos dizer assim, é um título que só os deuses tinham. Então, quem dá esse título para ele é o Senado. Ele manteve o Senado, ele não destituiu o Senado, não. Ele também ganhou do Senado o título de príncipe, que era o chefe do Senado, e de sumo pontífice, que era o cargo religioso mais alto da época. Aí ele muda de nome, né? E começa a chamar, em vez de Caio Otávio, ele começa a chamar Otávio Augusto. Augusto, como eu disse, eu expliquei. Então, começam a referir ele como Otávio Augusto ou só Augusto. E o que ele fez? Ele promove, então, várias reformas ali em Roma. Quais são essas reformas? Ele tira o poder, ele tira alguns senadores considerados corruptos, tira o poder deles, de alguns deles. Ele perdoa algumas dívidas dos camponeses com o governo. Ele cria um tribunal para casos pequenos, assim, para agilizar, sabe, deixar mais rápido esses julgamentos. O que mais? Ele distribui alimentos. O Caio Otávio ele usa muito da política do pão e circo, gente. É importante lembrar. Ele usa muito da política do pão e circo. Ele continua ali com o Coliseu, com os gladiadores, distribui alimento, dá dinheiro para o povo durante algumas crises e incentiva esses espetáculos públicos, como eu disse. Durante o governo dele, chegou a viver cerca de 1 milhão de pessoas em Roma. Ele morre no ano de 14 depois de Cristo. Aqui a gente já começa a contar crescente, né? O ano 1 é Cristo, e aí já estamos agora no ano 14, depois de Cristo. Sendo ele morre, então quem sucede ele é o genro dele, chamado Tibério, que governa até o ano de 37. Depois disso, então, apenas pessoas de duas dinastias diferentes ocupam o cargo, que é da dinastia Júlia, que é da família do Otávio Augusto, e da dinastia Cláudia, que é da família do Tibério, que é quem assumiu depois que o Otávio Augusto morreu. E é muito conturbado isso, é muito bagunça, porque todos esses caras que assumiram depois do Tibério, essas duas dinastias, chamadas Júlia e Cláudia, todos eles estavam envolvidos com perseguição, assassinato e conspiração. Aí vou dar alguns exemplos aqui. O Calígula, que governou de 37 até 41, ele condenou à morte várias pessoas, ele confiscou bens, concedeu honrarias reais até para o cavalo dele, e foi assassinato em 41, no ano de 41. E foi sucedido pelo tio dele, o Cláudio, que governou de 41 até 54 e morreu envenenado pela própria esposa para que Nero, o próximo que fosse assumir, pudesse assumir. O Nero era filho da esposa desse Cláudio aí, era filho dela, né, de um casamento anterior, antes dela se casar com o Cláudio. Ou seja, a mulher casou com o Cláudio, ela tinha um filho de outro casamento, que era o Nero, aí ela matou o Cláudio envenenado para o Nero assumir o cargo de imperador. E Nero é aquele cara que colocou fogo em Roma, gente. É um cara muito louco.
Ele governou de 54 até o ano de 68. Ele assassinou a própria mãe, ou seja, a mãe dele envenenou o marido dela para que ele pudesse assumir o império, e ele matou a mãe dele. Ou seja, esse cara era muito louco. Que mais? Ele colocou fogo em Roma, é uma loucura. E aí vem o Vespasiano, que é na parte do Vespasiano que chega a chamada Pax Romana, Paz Romana. Depois que o Nero morre, esse general Vespasiano ele assume, né? No período dele é o período chamado de Pax Romana, que é considerado o período de maior esplendor assim, do Império Romano, e durou bastante tempo, assim, se estendeu até o ano de 192. O que acontece nessa Pax Romana? Surgem novas cidades que adotam esse modo de vida romano, melhora as condições de vida de todo mundo ali, tem certo período de calmaria, vamos dizer assim, em Roma. Mas calmaria, assim, gente, a gente tem que lembrar, calmaria para quem domina. Para quem é dominado não tem calmaria, não. É à força essa calmaria. Era imposta essa calmaria. Essa paz, né? E mesmo com esse esplendor todo essa paz que estava tendo ali nesse período, né? Teve muita coisa ruim. Algumas dessas coisas foram epidemias, doenças, incêndios, destruição da cidade. Aí tem aquele negócio da Pompeia, não sei se vocês lembram. Eu ia pôr uma imagem da Pompeia aqui, mas não deu tempo. A Pompeia é aquele lugar lá de Roma que um vulcão entrou em erupção, e até hoje tem as estátuas das pessoas que ficaram lá congeladas ali pela lava, né? Tem pessoas lá ainda, vamos dizer assim, não é uma estátua, eu não sei o nome exato, mas sei que elas estão lá, tem várias casas, tudo lá abaixo do vulcão, né? Que entrou em erupção e deixou tudo como estava lá. Ficou parado no tempo, né? Só que esse vulcão também atingiu várias outras cidades, não várias. Atingiu Pompeia, outra cidade chamada Herculano e Estábia. E aí vem o cristianismo. Aí, ó, no mapa do lado, vocês viam o tamanho que chegou o Império Romano na maior parte dele, né? Na maior extensão que o Império teve. Ele chegou a dominar ali a parte da Britânia, que depois chega a ser Inglaterra, aqui da Espanha e da Lusitânia, que é Portugal e Espanha no futuro, né? Aqui na Grécia, que é onde era a Grécia, Macedônia, o Egito, eles dominaram tudo. E pro lado de cá tá o Império Mongol, que é maior ainda. Mas eu não vou falar dele porque não cai no Enem, não cai muito. Não cai, né? Nunca vi. Acho que é porque é a história do Oriente, né? Aqui a gente estuda a história do Ocidente. E agora eu vou falar um pouco do cristianismo. O cristianismo ele foi adotado como, como dizer, como religião oficial de Roma, né? O que é o cristianismo? Todo mundo já conhece, mas eu vou falar rapidinho aqui. No começo, o cristianismo era apenas uma seita de algumas pessoas, de alguns seguidores de Jesus Cristo, né? Que era o mestre deles, que tinha morrido lá em Judéia. Os cristãos, eles não cultuavam o imperador, eles não cultuavam ele. Eles se diziam monoteístas, né? Acreditavam num único Deus. Era contra a existência de escravos e a favor da igualdade com as mulheres. Vocês veem, ó, os caras lá no comecinho eram a favor disso. E por isso, né, toda a crise que aconteceu no Império Romano posterior foi jogada nas costas dos cristãos, né? E aí isso ocorre vários massacres, eles são massacrados pelo Império no começo. No começo eles são massacrados, depois eles são aceitos, né? Uh, eles chegam ali em Roma, né? Lá na época da República ainda. E lá na República eles começam a espalhar ali a palavra de Jesus, né? Pregando o aperfeiçoamento interior das pessoas, a crença na vida após a morte, e essas coisas da religião mesmo. Onde Jesus morava ali, né, era dominado por Roma, né? Era na Palestina, né? No século I, né? Como vocês sabem, começa a contar aí.
depois de Cristo, século I, ele viveu ali, Jesus. Depois que ele morre, como eu disse, esse seguidor se espalha por tudo ali, toda aquela região e espalha o ensinamento dele, e isso vai rápido, espalha rapidamente, e como eu disse, é reprimido no início, mas depois se torna chega a se tornar a religião oficial do Império Romano. E só acaba a perseguição aos cristãos quando o Constantino põe fim a essas perseguições com o chamado Edito de Milão, que é do ano de 313, que deu liberdade religiosa, né, para os cristãos, e depois com um cara chamado Teodósio, que ele fez um outro edito que chama Edito de Tessalônica, que oficializou então o cristianismo como a religião oficial do Império Romano e proibiu todas as perseguições. Gente, eu acho que não vai dar tempo da gente falar, tem 4 minutos. Eu vou tentar falar um pedacinho aqui, pelo menos, até faltar uns 2 minutos, aí eu paro. Então, como todo cíclico histórico, como eu disse lá no comecinho das aulas, a história ela tem um começo, uma ascensão, né, o auge e o declínio. Aqui a gente começa a ver o declínio do Império Romano. Como que tem o declínio do Império Romano? Lá no final do século II, primeiro eles são invadidos por bárbaros, né? Invasão dos povos bárbaros, como vocês veem aí no mapa, tem o Império Romano. Eu vou falar mais para depois eu volto no mapa, porque tem a divisão aí já no mapa, né? Então essas invasões dos chamados povos bárbaro é o nome que eles davam para os povos, né? Eles não tinham esse nome não. Quem dava esse nome eram os próprios romanos para deixar, era pejorativo, era um xingamento para eles, né? Para esses outros povos que eram diferentes deles, porque eles tinham não falavam latim, né, que era a língua lá oficial. Eles tinham costume diferente, religiões diferentes, então eles eram chamados de bárbaros. E aí tem a crise na Pax Romana, né, na paz romana. Essa crise foi tão forte que, por exemplo, apenas um de 26 imperador morreu normalmente. Os outros 25 morreu de algum jeito, assassinato, envenenado e etc. Aí, então, tem a população sofre, né, com esses impostos, aumento de impostos, etc. E aí tem essa crise na Pax Romana. E tem uma crise agrícola também, mas não vem ao caso. Então, para ser mais fácil governar Roma, o imperador chamado Diocleciano, ele divide Roma para ser mais fácil governar, né? Porque era muito grande, como vocês viram no mapa anterior. Ele divide Roma em 2 partes: uma parte oriental e uma parte ocidental. A oriental, quem governava era o Diocleciano. E a parte ocidental, quem governava era um general chamado Maximiano. Depois disso, algum tempo depois, ele divide o poder em 4. É o chamado tetrarquia. Ou seja, cada um desses 2 territórios, do Oriente e do Ocidente, tinha um imperador e um vice. É como se fosse um vice-imperador. Mas ele não tinha os mesmos poderes. Ele estava ali como como é que eu posso dizer? Um sucessor, sabe? Se caso acontecesse alguma coisa, ele estava ali. Ele auxiliava na administração. E isso, com certeza, enfraqueceu o Senado, né? O Senado que fazia tudo. Outra coisa que enfraqueceu também o Senado foi que ele continuou em Roma, mas a sede do Império não era mais em Roma. Era em 4 capitais diferentes. Por causa dessa tetrarquia, né? Essa divisão do poder em 4. Que mais? E aí eu vou parar por aqui, porque falta pouco. Vou pro chat agora, ver o que vocês falaram. Vocês falaram muito hoje, que bom.
Quem tá abaixo só se ferra na vida, é verdade. É, alguém falou que as mulheres negras plebeias, eu não sei se tinham mulheres negras plebeias, porque talvez tinha, né? Porque tinha influência do Egito ali, né? Da África, mas como é em Roma, né? Talvez deveria ter sim. Mas talvez não era a maioria, né? Como é a gente aqui no Brasil, etc. Hum, então, gente, vocês querem falar alguma coisa? Falta um minuto para acabar a gravação, vou parar ela. Ó, deu certo, agora eu parei e continuou a aula.